amados, nós estamos desenvolvendo mensagens em série. E Deus tem nos dado o privilégio, tem nos orientado para estarmos falando temas sobre amar. Este é o ano do amar. Por a igreja que nos inspira com esses temas, a Igreja Batista em São José dos Campos. Eles têm desenvolvido esse tema ali. E por isso, desde o início do ano, nós estamos também buscando na palavra de Deus orientações, ensinamentos. E nesse período nós vamos estar falando muito sobre como amar o nosso próximo. Como amar o próximo. E hoje, dentro desse tema de amar o próximo, nós vamos estar falando sobre vida contagiante, um propósito. Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós, para cada vida, cada pessoa. É para cada pessoa mesmo. Mas infelizmente muitas pessoas não querem saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas nós que estamos aqui, nós que nos reunimos na presença do Senhor, é muito importante para nós desejarmos e procurarmos viver os propósitos de Deus para com a nossa vida aqui na terra. É muito bom, queridos, viver os propósitos de Deus. É muito bom aprendermos e procurarmos, desenvolver na nossa vida e permitir que Deus, através do seu Santo Espírito que habita em nós, Ele desenvolva os seus propósitos, Ele nos use, passa a usar-nos, nós passamos a viver movidos pelo Espírito Santo. E queridos, tem pessoas que vivem movidas por algo. Tem pessoas que vivem movidas por entorpecentes. Deus nos dá o privilégio de podermos viver movidos pelo Espírito Santo. Quando Jesus estava para subir aos céus, instruindo seus discípulos, já após a sua ressurreição, Jesus, ele disse, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, amados, quando nós estamos no propósito de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo para testemunhar e abençoar as pessoas ao nosso redor, em volta de nós, começando com nossa família, nossos familiares, aqueles que estão vivendo diariamente conosco, estão próximos de nós. Mas vamos poder alcançar pessoas distantes de afeto, distante até do nosso conhecimento a respeito delas e elas de nós, distante, completamente distante, inclusive de Deus. Mas nós vamos poder amar essas pessoas, vamos poder ter compaixão dessas pessoas e vamos poder abençoar e ajudar essas pessoas a viverem na presença de Deus. Por essa razão, queridos, nós queremos então, nesta noite, iniciar essa série, que vamos contar também durante este período com a participação, a colaboração da irmã Sandra Regina e irmã Margarete. Próximo domingo, creio que já a irmã Sandra estará ministrando na igreja e pretendo tirar aí uma folga para poder descansar um pouquinho, enquanto com as orações dos amados irmãos. Vida contagiante. O propósito desta noite é que nós possamos contagiar através do propósito que Deus tem para com as nossas vidas. Deus tem realmente grandes realizações nas nossas vidas e Ele
deseja que nós contagiemos as pessoas com o nosso viver, com o nosso testemunho. Então, por esta maneira, o tema dessa noite é um propósito. Um propósito. É isso que Deus quer realizar através de nós. Palavra de Deus, dita por Jesus, eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria da presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então os irmãos percebem o coração de Deus cheio de amor e compaixão. Ele recebe cada pessoa que se arrepende dos seus pecados com muita alegria. Então essa é a razão porque a palavra de Deus se expressa desta maneira: a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se há alegria no coração de Deus, se há alegria nos anjos, amados irmãos, também deve haver alegria no nosso coração. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Então somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, esse é o propósito de Deus. Existem conceitos, inclusive religiosos, de que devemos fazer boas obras para que Deus, Ele tenha misericórdia de nós e nos conceda a salvação, nos abençoe, nos faça prosperar. Então, há muitas pessoas fazendo boas obras, boas ações, mas para receber em troca maiores favores. Deus, quando nos criou, Ele já propôs, de fato, já nos fez com esse propósito, de que nós fôssemos usados por Ele para realizar pelo outro boas ações, para que o outro fosse alcançado pelas bênçãos de Deus através de nós. E quando nós temos o privilégio de poder realizar algo que abençoa uma vida, uma pessoa, significa, queridos, que já fomos abençoados por Deus. E todos nós aqui, com certeza, que temos fé em Jesus, que temos a esperança da vida eterna, já fomos muito abençoados. Então, cabe-nos entender que fomos feitos criação de Deus para praticarmos as boas ações de Deus e abençoar as pessoas através de nossas vidas. Esta foi a razão porque quando Deus chamou Abraão, naquele tempo seu nome ainda era Abrão, Deus disse para que ele saísse da casa da sua família e fosse para onde Deus determinaria. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus tinha um propósito que ele fosse a lugares, inclusive, que para ele era estranho, eram lugares diferentes, não era do seu habitat comum.
Mas disse o Senhor para Abraão: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Então, queridos, lá no princípio, quando Deus começou a convocar o ser humano, que estava pronto a servi-lo, o propósito de Deus foi que o homem fosse uma bênção, que a pessoa humana fosse uma bênção nas mãos do Senhor. Fomos criados com um propósito. Aqui está a chave do que Jesus está falando. Vida contagiante ou cristão contagiante. Você pode perceber, querido, exatamente, Deus nos fez com esse propósito. Deus nos proporcionou realmente para vivermos os propósitos de Deus. Então, existem 3 fios condutores comuns nessas 3 histórias que vamos começar a meditar nesta noite. Primeiro, algo de grande valor se perdeu. Depois vamos observar que o que se perdeu deve ser procurado. E quando encontrado, deve ser festejado. Deve ser festejado. Por isso, em Lucas 15, de 11 a 32, nós vamos ver que a fé, a vida e a fé contagiante, ela floresce e frutifica sobre a vida das pessoas. Primeiro, em um ambiente de amor e liberdade. Um homem tinha 2 filhos. Perdão, irmãos. Eu deixei do... Ah, não, está certo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então os irmãos percebem exatamente Deus proporcionando para que vida fosse contagiada através do propósito de Deus realizando na vida da pessoa. Podemos perceber em um ambiente de graça e restituição. E a palavra continua: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Você está lembrando essa história, né? Você está percebendo que este moço havia saído de casa. Esse moço tinha pedido a parte que lhe tocava e saiu e gastou absolutamente. Desperdiçou tudo. E quando ele estava numa situação difícil, ele lembrou da casa dos seus pais. E quando ele retorna para a casa do seu pai, então ele tem o seu pai o recebendo. E o pai, ele o recebe com alegria. Um ambiente de alegria e festa. Traga o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Então, queridos, isso é importante. Às vezes tenho percebido no decorrer da nossa vida cristã, no decorrer do nosso ministério, que uma pessoa a mais, uma pessoa a menos na igreja não faz muita diferença. E principalmente quando algumas igrejas
já têm a oportunidade de serem grandes. Algumas igrejas já surgem grandes. Algumas igrejas se tornam grandes no decorrer do tempo, da história, mas até formada por famílias, familiares, que já vêm de um determinado lugar e ali se unem, se juntam e formam ali a igreja. Mas quando entra um pecador, entra uma pessoa, chega um novo convertido, não há tanta alegria, não há demonstração de alegria por estar recebendo esta pessoa. Mas como nós vimos aqui desde o início, nas palavras do Senhor Jesus, e neste relato que estamos vendo sobre esta família, este pai e esses filhos, ele recebe um filho que havia desperdiçado tudo, mas ele recebe com alegria. Ele faz uma festa. Como já relatamos aqui sobre esse texto em ocasião anterior, este pai, ele é um pai preparado. E por ele estar preparado, por ele estar pronto, por ele estar entendendo os propósitos de Deus em sua vida para com o outro, ele inclusive tem tudo pronto. Roupas, calçados, anéis e ainda um novilho que está pronto para ser oferecido na festa. O que demonstra nessa história é que nós, queridos, devemos estar prontos para receber todas as pessoas que vão chegar até nós, até a casa de Deus, para poder receber a Jesus e para desfrutar da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. De podermos, amados, estar desenvolvendo esse ministério, desenvolvendo esse movimento chamado igreja em célula, chamado de meu discípulo amado, de podermos estar, de fato, procurando fazer o melhor, o mais sublime, para que as pessoas sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, receber com festa, receber com alegria. Eu sou do tempo em que algumas coisas, algumas práticas, elas eram consideradas tão sagradas, que o que importava era o silêncio. E isso era chamado de reverência. Muito silêncio, porque hoje é o dia da ceia. Muito silêncio no batismo. Meus queridos, há uma necessidade de reverência. E a palavra reverência, ela significa respeito, consideração, atenção a Deus. Mas isso não significa que eu tenho que ficar intacto, parado. Mas eu posso perfeitamente me alegrar, regozijar, deixar com que transborde no meu ser a alegria que está no meu coração por ver um pecador retornando para a casa do Pai. É isso que Jesus está demonstrando nessa parábola, nessa história que ele conta desse pai, chamado a história do filho pródigo. Mas, queridos, finalmente,
Nesse ambiente, vemos um ambiente de ressurreição e vida. Quando o pai diz, pois este meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Assistia o culto da Igreja Batista Central de Fortaleza, e me alegrei, me emocionei com a igreja. Porque no momento do apelo é uma festa. Enquanto o pastor está dizendo, Deus abençoe as pessoas que estão dando sinal de aceitar a Jesus, a igreja está aplaudindo a cada pessoa que recebe a Jesus. Na festa das águas, uma festa maior ainda. As pessoas descendo as águas, sendo batizadas, e a igreja festejando. Sabe, na verdade, parece um show. Para muitos, diria, isso é uma irreverência. Queridos, o texto que nós iniciamos disse, há mais alegria no céu. Estou usando aqui a tradução que conhecemos mais antiga. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que estão. Lá diz no aprisco, vamos dizer, está falando de ovelhas, mas vamos dizer dos membros que estão acomodados nas quatro paredes. Eu imagino quanta tristeza, amados irmãos, se pudéssemos dizer, interpretar dentro do nosso contexto, quantas lágrimas, porque derramou, enquanto esteve aqui na terra como humano, Jesus derramou lágrimas. Deus derramaria, se Ele estivesse no nosso contexto, nas nossas limitações, ao ver as atitudes de muitas igrejas. E às vezes em nome de ordem e decência, às vezes em nome de reverência. É lógico que preciso haver momento de silêncio, até para que ouçamos melhor a voz do Espírito de Deus, falando no silêncio dentro de nosso coração. Mas esse momento não é um momento de ouvir a voz de Deus, é o momento de Deus ouvir a nossa voz. É um momento de júbilo, é um momento de alegria. Eis que esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um ambiente de confronto e do tratamento da inveja e do egoísmo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O filho mais velho ficou revoltado. Seu coração ardia de inveja, de ciúme. E, amados irmãos, muitas vezes, infelizmente, acontece isso no nosso meio. Porque, às vezes, uma pessoa acabou de chegar e está sendo bem recebida pelo pastor, ou pelo líder de célula, ou por um irmão, ou uma irmã. E aí, aquela pessoa que sempre foi bem recebida por essa pessoa, fulano agora nem
fala mais comigo, passa, chega na igreja, não olha mais para mim. Meus amados irmãos, me lembro Jesus dizendo, olha, vocês sempre estão comigo. Nós estamos juntos, amados irmãos, dentro do mesmo objetivo. Nosso alvo é ganhar muitas almas, cuidar bem de cada uma delas e treiná-las. E para cuidar bem de uma vida, de uma pessoa, é preciso dedicação. Agora, eu não posso dedicar com o mesmo tempo, com a mesma atenção para todas as pessoas. Então, amados irmãos, à medida que vamos preparando uma pessoa para a caminhada, para a jornada, essa pessoa agora precisa também começar a fazer o mesmo. Mas aquele que está treinando precisa deixar esta pessoa e cuidar de outra pessoa. Senão não vai acontecer multiplicação. Se uma pessoa ficar cuidando o tempo todo de uma pessoa, agora precisa cuidar bem. Não pode deixá-la e abandoná-la sem primeiro ter a convicção de que ela agora pode caminhar. Vamos pensar aqui, as nossas mamães sabem muito bem que não pode soltar uma criança que ainda não anda e querer que ela ande sozinha. Precisa continuar cuidando dela. Precisa continuar dando a mão, segurando-lhe a mão, para que ela não caia, não machuque. Espiritualmente a mesma coisa, queridos. Há de haver muita atenção. Então, em vez de ficarmos receosos, às vezes chateados, tristes com o irmão, porque está cuidando de aquela pessoa, daquele seu discípulo amado, nós devemos dar graças a Deus, porque o irmão, ele desapegou de mim, e se apegou a uma outra pessoa. Desapegou não significa que abandonou, não significa que deixou. É a mesma coisa do amor de pais e filhos. Quando o filho, a filha começa a namorar, e vai começar a desapegar da mãe e do pai, e vai começar a dedicar tempo ao namorado ou à namorada. E não resta dúvida que vai surgir um pouquinho de ciúme, sim. Algumas mães gostariam que os filhos, as filhas principalmente, nunca casassem, para não saírem de casa, para não saírem de perto. Mas elas precisam amar um rapaz, e elas precisam casar com este rapaz, e vai ter que sair de casa, né, irmã Edileuza? Tem que sair de casa. Vai dar um pouco mais de trabalho agora, porque vai ter que ir lá cuidar ainda do filho dela. Mas é gostoso ver os nossos netos crescendo, sendo bem cuidados pelos nossos filhos, genros ou noras. É muito gratificante isso. Isso é a multiplicação, isso é a ordem da própria natureza. A natureza divina é a mesma coisa, queridos. Na vida espiritual é a mesma coisa. É muito bom ver filhos crescendo, filhos se multiplicando, vendo pessoas chegando e chegando mais pessoas e sendo cuidadas. Sendo bem cuidadas. Então esse é o nosso propósito. Esse é o nosso desejo. Em um ambiente discipulado e com maturidade espiritual. Em um ambiente de discipulado e com maturidade espiritual. Então as pessoas precisam viver, as pessoas precisam experimentar isso na nossa vida, na nossa igreja. Que ela está vivendo num ambiente em que o crescimento espiritual, o aprendizado, é algo permanente, é forte, é dinâmico. As pessoas precisam perceber, inclusive, o nosso crescimento. E quando eu estou desenvolvendo amor pelo meu discípulo, quando eu estou demonstrando este amor através das boas ações, ele vai perceber, porque ele também vai crescer.
porque ele também vai experimentar e vai sentir o crescimento na sua vida. Irmãos, que alegria, que satisfação quando ouvimos os nossos irmãos líderes nas células, de um modo especial aqueles que ainda estão experimentando uma nova vida, uma experiência nova, porque em outrora, o pouco tempo que já vivem na igreja, mas não tão pouco assim, mas viviam apáticos. Eram assistentes. Eram ouvintes. Eram apenas receptores. Mas é bom ouvir essas pessoas desenvolvendo. É bom chegar numa casa e ali tem uma célula funcionando e sair de lá, dentro de alguns minutos, e saber que aquela célula vai continuar desenvolvendo e perceber que ali foi preparado. Tem algo preparado para ser transmitido, para ser compartilhado, para ser convivido. E eu tenho experimentado isso com muita alegria, com muita satisfação. Na quinta-feira, eu cheguei até a pensar que eu ia visitar 3 células, mas é que uma é na sexta. Aí nem na sexta eu pude visitar, porque eu não visitei a segunda, que intencionava, fui atender uma outra necessidade, mas visitei uma célula logo no início, nas primeiras horas, que ela estava já iniciando. Quando saí para ir numa segunda célula, que seria na casa do irmão Divino, tive que me dirigir a atender a uma outra necessidade. Eles nem souberam disso, que eu ia chegar lá de surpresa, né? Mas eu iria na quinta-feira e qualquer dia desse eu estou chegando. E aí na sexta-feira, quem sabe na próxima não tem evento, se eu estiver por aqui, de repente, estou indo lá também, conhecer a célula, estar de perto com a célula. Mas logo mais eu vou estar chamando mais 2 pessoas para estar me auxiliando nesse serviço, estar acompanhando, estar abençoando, de estar ajudando, coordenando esse trabalho do Senhor. Então, meus amados irmãos, é muito importante. Agora, veja bem, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, queridos, que além de receber aqueles que estão voltando arrependidos, nós devemos continuar cuidando daqueles que estão conosco. Hoje pela manhã, na reunião do conselho, nós apontamos aqui alguns nomes que serão mais acompanhados daqui para frente. Exatamente para que cuidemos dessas vidas, dessas pessoas. Existe um preço e uma recompensa para esta vida e fé contagiante, queridos. Você será criticado e caluniado injustamente. Isso aconteceu. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus em Mateus 5, 11 e 12, que bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não é fácil. Eu creio que os irmãos que estão já desenvolvendo as células e têm desenvolvido outros ministérios, têm desenvolvido ministérios na nossa igreja, ou até antes mesmo da nossa igreja, sabe que não é fácil.
a gente lidando com pessoas, e pessoas, tem um adágio que diz que cada cabeça é uma sentença. É lógico. Graças a Deus, Deus nos fez assim, somos diferentes. Né? Senão nem precisaria escolha. Senão nem precisaria namoro, né, Aline? Já estava pronto. Mas é diferente, e o namoro tem que durar a vida inteira exatamente porque somos diferentes. Porque todo mundo já tinha a receita, faria, cumpriria o dever da casa. Mas a gente tem que ter o tempo todo namorando, o tempo todo conhecendo, o tempo todo amando, o tempo todo se aproximando, o tempo todo perdoando, o tempo todo pedindo perdão, o tempo todo pedindo desculpa, o tempo todo a gente falha, mas também o tempo todo a gente acerta. Mas há perseguições, há lutas. E principalmente quando a gente está com esse propósito realmente de abençoar, e temos contra nós. Hoje nossa leitura no conselho foi de Efésios capítulo 6, de 10 a 20, onde Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra os poderes das regiões celestiais. E ele estava falando dos espíritos, dos demônios, que são enviados por Satanás para nos atacar, para nos atingir. Então é preciso que nós estejamos conscientes desta realidade. Então você será criticado e caluniado injustamente. Mas, querido, o próprio texto diz, você será uma pessoa abençoada. E olha o texto seguinte, em Mateus 6, 20 e 21, disse Jesus, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então o que diz a palavra de Deus aos Hebreus, o escritor sagrado diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos vencer, amados irmãos, qualquer luta, qualquer batalha, quando nós olharmos sempre para Jesus. Para contagiar o mundo, não existe atalhos. Este é o único caminho. Este é o único caminho. E se você vir, e aqui o convidamos para que venha mesmo na próxima semana, quando vamos desenvolver a segunda mensagem desse tema, vida contagiante, um sonho. Um sonho. Tenho certeza, queridos, que você vai crescer um pouco mais em poder estar participando desta série integralmente. Não perca. Venha dominicalmente. Venha celebrar conosco. E venha crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém?